nosso ser. Cada dia nós nos firmamos no amor e queremos conhecer-te ainda melhor, ó Senhor. Te clamamos hoje aqui por direção. Cada dia faz tua luz brilhar em nós. Para ti eu sempre viverei, só a ti eu sempre seguirei, andarei contigo, meu Senhor. Que dizer, Senhor, tu nos dás a vida e nós não podemos explicar o teu amor, nos salvaste, nós te demos gratidão. Cada dia entregamos nosso ser. Cada dia nós nos firmamos no amor e queremos conhecer-te ainda melhor, ó Senhor. Te clamamos hoje aqui por direção. Cada dia faz tua luz brilhar em nós. Para ti eu sempre viverei, só a ti eu sempre seguirei e andarei contigo, meu Senhor. Para ti eu sempre viverei, só a ti eu sempre seguirei e andarei contigo, meu Senhor. Declaremos. Para ti que eu sempre viverei, é para ti que eu sempre viverei, é para ti que eu sempre viverei. É para ti que eu sempre viverei, é para ti que eu sempre viverei, é para ti que eu sempre viverei. É para ti que eu sempre viverei, é para ti que eu sempre viverei, é para ti que eu sempre viverei. Para ti eu sempre viverei, só a ti eu sempre seguirei e andarei contigo, meu Senhor. Para ti eu sempre viverei, só a ti eu sempre seguirei e andarei contigo, meu Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por podermos estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por este bom tempo que tu reservaste. E obrigado, Senhor, por termos tido a oportunidade, a possibilidade de escolhermos, Senhor, a melhor parte. Abençoa-nos, ó Pai. Cuida das nossas vozes, cuida do nosso coração e prepara-nos, ó Pai, para tudo aquilo que viemos receber de Ti neste dia. Que possamos, de fato, sair muito mais cheios do que quando aqui entramos. Recebe, Pai, recebe o nosso louvor, ainda que imperfeito, ainda, Senhor, que tão limitado, mas que as nossas vozes
possam chegar até o Teu trono de graça, que possa, Senhor, ser de satisfação para Ti, Senhor. Obrigado, obrigado por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E porque Ele entregou o Seu único Filho, Deus nos deu por amor sem qualquer merecimento da nossa parte, e porque o Seu Filho morreu, mas Ele está vivo e Ele precisa, todos os dias da nossa vida, ser exaltado, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, a quem devemos render graças em cada minuto das nossas vidas. Jesus está vivo e exaltado. Amém? Estás vivo e exaltado, Podermos declarar o nosso amor para aquele que se entregou por nós. Que bom que é podermos ter a certeza que somos filhos, cordeiros com Cristo na eternidade. Isso só através deste grande amor que Deus demonstrou entregando o seu único Filho. Podem assentar-se, amados.
Mais uma vez, boas-vindas a todos aqueles que estão aqui presentes, mas também aqueles que estão a assistir a transmissão. Também damos as boas-vindas aos ouvintes da 24 Horas Rádio, que o Senhor possa abençoá-los em todo este tempo de louvor, mas também tempo de mensagem. Aqui estão alguns dos nossos anúncios habituais, a nossa sala de oração, de segunda a sexta-feira, um tempo que tem sido mesmo muito precioso. E é, de fato, muito simples entrarmos, orarmos e sairmos. Algumas vezes acabamos aqui por entrar, talvez muitos ao mesmo tempo, mas é tão bom, mesmo sem poder ter a possibilidade de orar, conseguir ouvir a oração dos nossos irmãos e saber que aquelas orações também fazem parte dos nossos pedidos e, de certa forma, é um desejo comum, e isso mostra também comunhão. Às quartas-feiras, nossa central de oração, às 20h30, presencialmente aqui na igreja. Aos domingos, às 11 horas, o nosso culto habitual. E aqui, sim, no próximo domingo, primeiro domingo do mês, teremos o nosso segundo culto, às 17 horas, os dois com também celebração de Santa Ceia. E temos aqui, já que vamos entrar num mês, o mês de férias, mas o mês tão aguardado também por muitos, e por isso também alguns dos nossos irmãos hoje estão ausentes por essa mesma necessidade de descanso, também de férias. Mas nós teremos o nosso pequeno almoço, então a partir das 10 horas a igreja vai estar já aberta para aqueles que quiserem, é gratuito e é sim um bom tempo de podermos também comungar, termos um tempo de comunhão, de conversas, também tão precioso e tão necessário. Por isso, já a partir do próximo domingo, primeiro domingo de agosto, durante todo o mês de agosto teremos então o nosso pequeno almoço aqui na igreja antes do tempo de culto. Por isso, das 10 às 10h45, às 10h45 a cozinha fecha e é mesmo tempo de prepararmos também para o nosso culto às 11 horas. Bom dia, irmãos. Para completar aqui os nossos anúncios, temos, não sei se já tiveram a oportunidade de ver no grupo da igreja, e foi anunciado na semana passada, o nosso passeio de escola dominical. Inicialmente tínhamos dado a data de 26 de setembro, mas por impossibilidade de algumas pessoas, e principalmente por uma das professoras de escola dominical não conseguiria estar, decidimos então antecipar uma semana para o dia 19 de setembro. Ok? Na possibilidade não fazia sentido fazermos um passeio de escola dominical sem estar os professores pelo menos todos presentes. Então, no grupo da igreja, o pastor Vítor já pôs, eu hoje, a seguir ao culto, já vou fazer uma nova referência. Dia 19 de setembro, o local vai ser no Fluviário de Mora. Alguns de nós já conhecem, mas eu vou-vos dizer, é muito giro, muito interessante. Portanto, situa-se em Mora, são 130 km para cada lado. Cada família terá que precisar levar o seu carro. Pronto, há carros, se alguém precisar de boleia, e quem tiver boleia podemos distribuir uns pelos outros. Nós vamos tentar, arranjamos sempre boleia, ok? Agora é o seguinte, eu preciso enviar um e-mail, já está mais ou menos falado, mas preciso enviar um e-mail o mais tardar até terça-feira. Portanto, entre hoje e amanhã precisamos mesmo confirmar as presenças, para poder enviar o número exato de pessoas, tanto adultos, crianças. No grupo da igreja tem aqui a informação, eu já vou reforçar a nível dos valores. Portanto, o adulto mais de 13 anos são 10,50 € e as crianças entre os 6 a 12 anos, 6 €. Para realçar que a igreja oferece a entrada às crianças que são regulares na escola dominical, está bem? As crianças que vêm à escola dominical regularmente não pagam, ok? Pronto. Sim, mas têm que confirmar que vão, exatamente. Então, hoje, de preferência, se puderem já todos confirmar, o mais tardar amanhã para eu enviar o e-mail na terça, que foi o que eu combinei com a senhora do Fluviário, está bem? Ou falem diretamente comigo, a Teresa não está cá hoje, mas com o pastor Vítor também pode ser, ou então eu vou também criar, a seguir ao culto, uma sondagem no grupo do WhatsApp, que é para colocar lá. E, se possível, quando confirmarem a presença, o ideal será também fazerem o pagamento. Vítor, aqui o pagamento poderá ser como? É meu aid da igreja. E ponham lá a descrição, passeio de escola dominical, está bem? Que é muito importante também para termos, na altura, fazemos logo depois o pagamento, ok?
Estão todos convidados. Dia 19 de setembro vai ser um bom tempo de convívio. Nesse dia também é preciso levar o farnel, digamos assim. Vamos ter lá o parque das merendas, portanto vamos ter um tempo também, vamos fazer a visita ao fluviário, vamos ter no parque de merendas, cada um leva a sua comida, podemos partilhar uns com os outros, ver assim os dotes culinários de cada um, e também tem lá perto a mesma praia fluvial. Podem levar os fatos de banho, quem quiser dar um mergulho ali, no calorzinho ali do Alentejo, é bom, é? Então, animação, praia, não gostam? Eu gosto muito. Então levem também fatos de banho, toalhas, muda de roupa e a comida, ok? No final do culto, quem quiser já confirmar, diga, eu também vou pôr a sondagem, mas a terça-feira eu tenho que enviar o e-mail já com as confirmações e pagamentos, está bem? Deus abençoe, irmãos. E temos aqui também o nosso slide habitual, que na verdade é também de louvor e agradecimento ao nosso Deus por aquilo que Ele tem nos dado e tem sustentado a sua obra aqui em Massamá. O nosso MBA 91091719, também o nosso IBAN, para aqueles que queiram contribuir e auxiliar também com esta obra, porque cada um contribua de fato segundo o que está no seu coração, não com tristeza, não por obrigação, não por necessidade, mas por amor à obra, porque Deus ama de fato a quem contribui com alegria. E está aqui o nosso slide, oferta de amor, que é hoje, no domingo, dirigido pelos jovens, pensado pelos jovens, a nossa possibilidade de ofertarmos para uma causa que nós abraçamos neste ano, que é auxiliar aqueles que estão em missões, internas ou externas, e de fato tem sido um bom motivo e um precioso motivo para nós, de fato, ofertarmos de forma à parte dos nossos dízimos e ofertas habituais, mas mesmo de toda essa oferta que é retirada sempre no quarto domingo do mês, o último domingo do mês, ela é mesmo direcionado pela igreja para auxiliarmos os nossos missionários, internos e também externos. Por isso, aqueles que já tiverem a sua oferta, podem fazê-lo também pelo MBA da igreja, ou depois deixar lá atrás no prato este valor, que ele será mesmo todo direcionado para essa causa, que é a causa das missões. Não sei se dos presentes alguém fez anos essa semana. Não? E o versículo da semana, que hoje é nossa irmã Eugênia. Bom dia, irmãos. O versículo da semana hoje está em Gênesis 24, versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Os versículos das semanas passadas, os versículos da semana passadas, falou-se de um compromisso que Abraão teve com o seu servo, para, se nós recapitular, pensar bem dos irmãos que já passaram aqui, Abraão fez um compromisso com seu servo para conseguir uma esposa para o seu filho. E o seu servo foi até a parentela de Abraão para conseguir essa esposa. E ele, a princípio, estava um pouco incrédulo, mesmo no momento de fazer a promessa com Abraão. Mas Abraão, o pai da fé, com fé, disse que o meu Deus vai te acompanhar. E se a moça não quisesse seguir o servo, então ele livraria dessa promessa. Graças a Deus, o servo de Abraão conseguiu encontrar a mulher. Ele orou ao Senhor, e o Senhor pediu um sinal ao Senhor. O Senhor deu-lhe o sinal, e ele conseguiu esta mulher. E chegando à casa de Rebeca, falou com a família aceitou, e ele queria levar a Rebeca no dia seguinte. E a família ficou meio indecisa, dizendo que havia de ficar pelo menos 10 dias, depois ele levaria a Rebeca. Mas ele disse: por que não posso levar já hoje?
Então, acharam melhor perguntar a Rebeca. E Rebeca é a que nós encontramos em 58, Gênesis 24, 58, que chamaram Rebeca para perguntar se ela queria ir urgentemente. E Rebeca respondeu, sim, irei. E esse Gênesis 24, 58 relata a resposta de Rebeca, irei ao ser perguntada se aceitaria viajar imediatamente para uma terra desconhecida, a fim de se casar com Isaac, o filho de Abraão. Este versículo destaca a fé, a coragem, o livre-arbítrio da personagem de aceitar o propósito divino para a sua vida. Isso é que eu entendi. Obrigado, Eugênia. É sempre bom receber esse feedback dos versículos da semana, a perspectiva que cada um pode ter e aquilo que podemos, de fato, aprender e absorver. Hoje nós não temos, de fato, alguns irmãos presentes, mas temos de volta o nosso de Alexander, que com certeza deve ter sido grandemente abençoado no acampamento dos mais pequenos, de crianças. E também hoje não temos a Eden, porque foi para o acampamento de adolescentes. É sempre um tempo muito, muito precioso. De Alexander, quer partilhar alguma coisa ou nem por isso? Ele está muito cansado da semana, pronto. Mas certamente que aquilo que se passou durante essa semana na sua vida será reflexo e fruto para o futuro, que Deus possa abençoá-lo e também abençoar todas aquelas crianças e também monitores que estiveram ali. É tão importante os monitores para que os acampamentos aconteçam. Então podemos continuar a louvar o nosso Deus de uma formato de gratidão, né? De nós dizermos que de fato recebemos o nosso coração, um novo coração do Pai. Mas esse coração não foi feito para que vivêssemos sozinhos, ilhados, afastados, mas que vivêssemos em comunhão. E neste cântico diz, recebi um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado. Por isso que hoje somos uma família e que possamos realmente vivermos unidos em comunhão, ajustados, porque às vezes é difícil criar ajustes, cada um tem a sua personalidade, cada parte tem o seu papel, e as personalidades também são muito diferentes. Mas acima da nossa personalidade está o coração que Deus nos deu transformado, e é nessa transformação que precisamos trabalhar em cada dia, para que possamos de fato sermos corpo ajustado. Por isso, possamos nos colocar novamente de pé e cantar, recebi um novo coração do Pai. Diga para o seu irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te estendo a minha mão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família
podemos repetir, olhando para o nosso irmão e declarando: e um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, Como fruto deste novo coração, nós declaramos a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo e te estendo a minha mão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, amém, amém. Que esse amor seja presente e contínuo nas nossas vidas. Amém. Porque podemos declarar que tu sempre exististe, tu é a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. E Ele nos criou para adoração. Ele nos escolheu para também podermos viver a eternidade com Ele. Graças ao seu grande amor, graças à sua misericórdia, hoje podemos compreender que essa eternidade, ela já começou nas nossas vidas. Que Deus possa nos dar capacidade, fortalecimento, para que possamos seguir para o alvo sempre e seguirmos para a nossa eternidade com Ele. Amém? Tu sempre exististe, tua eternidade, chamaste o mundo à existência, minha alma está firme. Morreste por minhas falhas, levaste a cruz por meus medos, carregaste em teus ombros meus fardos, minha alma está firme. E posso dizer que posso fazer, entrego o meu coração,
posso fazer? Entrego meu coração completamente a ti. Posso dizer, posso fazer. Entrego meu coração completamente a ti. Aqui estou, com mãos levantadas, venho render a quem tudo deu por mim. Aqui estou, minha alma te entrego, eu sou teu Senhor. Aqui estou, com mãos levantadas, venho render a quem tudo deu por mim. Aqui estou, minha alma te entrego, eu sou teu Senhor. Aqui estou, com mãos levantadas, venho render a quem tudo deu por mim. Aqui estou, minha alma te entrego, eu sou teu Senhor. Aqui estou, com mãos levantadas, venho render a quem tudo deu por mim. Aqui estou, minha alma te entrego, eu sou teu Senhor. Que posso dizer? Abre o teu coração para Deus. Que posso fazer? Ele te conhece no seu íntimo. O meu coração completamente a ti. Que posso dizer? Mesmo em silêncio, Ele te ouve. Que posso fazer? Mesmo em silêncio, Ele trabalha. Entrego meu coração completamente a ti. Completamente a ti. Completamente a ti. Senhor, nós entregamos os nossos corações a Ti, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, porque são mãos que não cometem erros, são mãos que não falham, Senhor. E se estamos aqui hoje reunidos em Teu nome para levantar as nossas mãos para Ti, é porque Tu nos deste este privilégio, Senhor. Há pessoas que queriam estar na Tua presença nestas horas, Senhor, mas não podem. E se nós temos esta dádiva, então já temos mais de um motivo para Te adorar, para Te engrandecer, Senhor. Tu mereces toda a honra, mereces toda a glória, todo o louvor, Senhor. O Teu nome é o nome dos nomes, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Não há nome que se compare ao Teu nome. Tu
Tu tens o poder e a autoridade sobre todas as coisas que cá existem nesta terra, Senhor. Então, Senhor, toma conta das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, a andar no Teu caminho, na Tua verdade, Senhor. Que nós não nos desviemos da tua bondade. Que não nos desviemos dos Teus preceitos, Senhor. Senhor, perdoa, Papai da glória, porque nós somos pecadores. E constantemente falhamos contra o Teu nome, constantemente falhamos contra as Tuas vontades, Senhor. Às vezes queremos pôr a nossa vontade em primeiro lugar. Mas, Senhor, todos os dias nos lembra que nós temos que fazer primeiramente a Tua vontade. Senhor, prepara os nossos corações, fale conosco. Certamente a palavra que o Senhor preparou para nós hoje, o Senhor quer que nós possamos ouvir aqui hoje, meu Deus. Prepara o nosso pregador de hoje, o irmão Léo. Dá-lhe a Tua unção, o Teu discernimento, a Tua sabedoria na sua vida, Senhor. E que possamos aprender dia após dia com a Tua palavra, meu Deus. Que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. E não possamos sair do mesmo jeito que nós entramos, meu Deus. Fale conosco, meu Deus. Amém. Podeis assentar, amados. Essa logística não é muito fácil. Tá mais curto esse, não sei porquê. Só aumenta, irmãos. Bom dia, irmãos. Sabermos nos adaptar, pronto. E hoje nos adaptamos muito. Tudo aquilo que é feito para que o culto possa acontecer é pensar durante a semana, nos ensaios aos sábados, mas de repente hoje de manhã todas as posições de todos os que se prepararam foram alteradas e por isso aqui esse desafio acrescido também. Mas pronto. Graças a Deus pelos microfones que temos. Por aquilo, né? Um falha, mas nós temos outro para substituir. Graças a Deus por isso. A Catarina fez um belo convite que dizia compromisso com as medidas, que foi esse o título que eu tinha dado quando ela perguntou sobre um pequeno spoiler sobre a mensagem. E eu disse compromisso com as medidas. E parece que é algo tão vago. Mas eu ajustei aqui para o slide sobre saber cumprir medidas e o que será que isso tem a ver conosco nos nossos dias, na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Amados, hoje certamente que muitos de nós escolheram estar na igreja e para isso tivemos que, ao longo da semana, ontem à noite, antes de dormir, nos lembrar que horas que precisaríamos acordar, que horas que colocaríamos o nosso telemóvel para tocar, para aqueles que não têm um despertador natural, acordam naturalmente, mas aqueles que precisam de alguma ajuda, ou até mesmo o seu despertador. Depois de acordar, fizemos a nossa
pessoal, tivemos de fazer escolha de que maneira que nós nos vestiríamos. Escolheu a cor que nós talvez pudéssemos hoje nos apresentar, ela escolheu rosa. A Nélvia se esqueceu e veio de verde. Mas pronto, foi uma escolha da Nélvia. Não sei se por esquecimento, mas foi uma escolha da Nélvia, ela fica muito bem de verde. Mas tivemos que fazer as nossas escolhas, que roupa vestir, se uma mais formal ou uma mais confortável devido à altura do calor. Também tivemos de decidir o que tomaríamos no nosso pequeno almoço. Alguns certamente escolheram fazer jejum pela manhã. Então, acordados, vestidos e alimentados, fizemos o nosso trajeto até aqui. Sim, foram necessárias algumas decisões, algumas pequenas medidas para que as nossas escolhas fossem as mais acertadas e que pudéssemos chegar aqui a horas. E certamente que muitos de nós conseguiram cumprir essas medidas, mesmo quando para nós parece que existem algumas coisas que nos retiram do nosso percurso ou daquilo que planeamos. Este é um dos bons exemplos que no nosso dia a dia, um simples dia de domingo, uma manhã de domingo, de podermos estar na casa do Senhor. Esse talvez seja, não somente hoje, mas o nosso maior dilema no nosso dia a dia, na nossa rotina, tomar ou não bem as decisões e cumprir as medidas. E esta é a deixa que eu convido os irmãos para poderem abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 6, para lermos dos versículos 11 até ao 22. Gênesis 6, os versículos 11 até ao 22. É um texto bastante conhecido de muitos de nós, mas talvez pela sua narrativa e não propriamente pelos detalhes que eu escolhi delinear nessa manhã. Gênesis 6, dos versículos 11 até ao 22, que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos seus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Até aqui, amados. Começamos por ler no versículo 11 que a terra ela estava consumida, corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E não é mera semelhança ou coincidência, meus amados, mas posso afirmar que será talvez por teimosia. No versículo 11, ao lermos isso, nós acabamos por constatar que parece que a humanidade, apesar da misericórdia de Deus, preferiu manter-se na sua teimosia e parece que ainda hoje cometem os mesmos erros, ou talvez até piores. Vemos tanta corrupção à nossa volta. Não vou falar de política, apesar daquilo que nós vemos se passar no cenário político
na nossa realidade e também à volta do mundo. Mas é estranho porque nós associamos corrupção muitas das vezes associado apenas à questão financeira e nos esquecemos que tudo aquilo que se corrompe é porque se corrompeu algum valor. E são nestes valores que nós precisamos atentar, sobre aquilo que nós precisamos praticar, que são os nossos valores inegociáveis, invioláveis para a nossa vida, seja ela social, moral, mas principalmente religiosa. E de fato, e eu posso dizer por mim, muitos momentos da minha vida, eu tenho talvez tentado separar os meus compromissos seculares da minha vida espiritual. E talvez esse seja também erros que nós cometemos no nosso dia a dia, por acharmos que nós podemos flexibilizar a nossa espiritualidade, achando que nós somos espirituais na igreja, mas somos seculares no mundo. E não, nós devemos ser espirituais na igreja, mas também espirituais no mundo. E, de fato, por falha que é minha, e eu posso reconhecer isso, não estou aqui para apontar dedos a ninguém, mas cada um faça o seu autoexame para analisar, quando nós fazemos escolhas para os nossos compromissos, qual tem sido a nossa vontade ou as nossas escolhas. Nós temos mantido os nossos valores inegociáveis ou temos flexibilizado os nossos valores? Antes ainda no texto, no capítulo 6 ainda, no versículo 8, a Bíblia diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. E no versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E isso traz para nós aqui uma pergunta, se a terra está corrompida e cheia de violência, eu tenho me destacado pela minha integridade, pela minha justiça, ou eu tenho me assemelhado aos meus contemporâneos, praticando a mesma injustiça e violência? Todos os dias, certamente que nós temos pedidos a Deus através das nossas orações, mesmo as orações que nós fazemos em silêncio. Se não o fazemos, das duas uma. Ou é porque nós não precisamos de nada e somos independentes do nosso Deus, ou é porque de fato não temos encontrado tempo para pedir e fazer as nossas orações. Nós temos duas grandes oportunidades, sempre estão nos nossos anúncios, às quartas-feiras, na central de oração, um bom tempo de comunhão em que nós podemos partilhar as orações uns dos outros, mas também na janela de oração. E eu disse há pouco que muitas das vezes, aconteceu ainda essa semana, eu e a Paula entramos no mesmo tempo, e ela ia orar, e eu disse, não, hoje eu ouvi 5 minutos e saí para o meu trabalho. Mas ouvir a Paula orar completou-me naquele momento e completou-me no meu dia. Porque quando eu ouço as orações dos meus irmãos, seja na janela de oração ou até mesmo na central de oração, eu consigo perceber que nessas frases, nessas orações, que muitas vezes são repetidas, e eu posso dar aqui alguns exemplos, a Nice mesmo na oração dela, ela repete uma frase que eu acho quase que mesmo, é uma poesia dentro daquela oração, que é, Senhor, obrigado por aqueles que tu tens mantido na brecha. A irmã Manuela, de uma forma também muito bonita, sempre ora, Senhor, abençoa os meus filhos e os filhos dos filhos. Eu acho tão bonito essa forma de dizer, né? É mais bonito do que dizer os nossos netos. A Paula sempre, quando agradece ao Senhor e pede que, a Paula Campos, onde quer que estejamos, Senhor, que Tu estejas primeiro. E eu nas minhas orações, eu acho que é até uma repetição que é muito minha assinatura, na minha oração, que eu peço sempre a Deus que Ele nos dê capacidade, sabedoria e discernimento para tomarmos as melhores decisões. E seria tantos outros exemplos que eu poderia aqui citar. Mas quando eu ouço essas frases repetidas, e essas frases encontram espaço na minha oração e no meu coração, isso significa que estes irmãos são exemplos de contemporâneos. E é estes contemporâneos a quem eu preciso me assemelhar. No versículo 12, existe uma confirmação sobre a culpabilidade do homem, e nós podemos voltar a ler, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente. Isso significa que ninguém estaria santo. Paulo, em Romanos 3:23, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que todos precisamos passar pelo mesmo julgamento. Não nosso julgamento não é o julgamento do outro, mas é o julgamento que somente pertence a Deus. Mas houve um homem que apesar de também pecador, andava com Deus.
e achou graça diante de Deus, e este homem foi Noé. No versículo 18, Gênesis diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos seus filhos. Por que Deus escolheu Noé, apesar dele ser pecador? Talvez porque ele se diferenciasse dos seus contemporâneos. E só por isso ele tinha direito completo à salvação? Talvez não. Talvez sim. A questão é, Noé também era pecador. Mas ele escolheu servir a Deus. Apesar de ser achado graça perante o Senhor e ter a promessa da aliança, Noé precisava, assim como todos os outros, também demonstrar arrependimento, demonstrar no seu dia a dia, através do seu trabalho, essa mesma gratidão e devoção. E também amor pelos perdidos. Não foram certamente anos fáceis para Noé, foram anos de muito trabalho. Não conseguimos dizer exatamente quantos anos levou para que a arca fosse construída, mas existem estudos que aproximam de 40, 50 até 100 anos. Imagino que é trabalhar quase 100 anos para ver uma obra ser construída. E ainda mais um projeto que não foi ele que escolheu. Ele foi mandado fazer. Certamente que não foram anos fáceis, mas Noé escolheu cumprir o que Deus havia lhe pedido, lhe ordenado. Então, aqui nos versículos 14 e 15, nós temos as medidas que foram dadas a Noé. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Pode colocar o próximo slide, Catarina, fazendo um favor. Deste modo farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Ficou escuro, mas ficou meio achatado. É estranho para nós, nos nossos dias, falarmos de côvado. Côvado era uma medida, né, para medir coisas, era uma medição usada no tempo de Noé, e ainda por muitos e muitos anos. Na verdade, os metros é uma modernidade dos últimos séculos, talvez do penúltimo e o último século. Na verdade, tudo era medido em côvados, pés, e na verdade a medida de côvado, se hoje tivéssemos que ter a nossa medida de côvado, seria a medida do nosso antebraço. Seria sensivelmente ali, na altura de Noé, entre os 44 centímetros e meio até um côvado real, 52 centímetros e meio. A diferença aqui de medidas tem a ver porque côvado real era uma medida do antebraço do rei. Então, provavelmente, os reis tinham uma estatura um pouco maior do que a maioria da população, e por isso essa medida de côvado hoje ela se assemelha a 46 centímetros. Mas não foram somente essas medidas que Noé recebeu. Deus ainda disse: farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. E essa seria a imagem, mais ou menos, do interior da arca. Os compartimentos para guardar alimentos, temos aqui 3 pavimentos, assim como o Senhor ordenou. O primeiro, o segundo e o terceiro. As laterais seriam para guardar alimentos e também água, porque seria muito tempo em que os animais precisariam desse alimento e dessa água, assim também como a família de Noé. E existiriam ali outros compartimentos para guardar também estes animais. Aquilo que nós podemos, talvez na nossa mente, assemelhar o tamanho da arca, seria quase como se fosse um dos nossos transatlânticos atualmente, sendo que hoje existem transatlânticos ainda muito maiores. O volume da arca são de 569 containers, algo realmente de uma dimensão que nós não podemos nem sequer imaginar como que Noé e seus filhos e sua família conseguiu construir. Eu trouxe uma outra imagem de algumas construções navais. Pode passar essa. Nós temos aqui 4 exemplos. A nau Santa Maria, que pertencia à capitania de Cristóvão Colombo, foi construída em 1492. Ela tinha apenas 22 metros de comprimento. Parece tão pequena, mas servia aquilo a que estava proposto. O veleiro Wyoming, que foi o maior veleiro com casco de madeira construído na história naval, ele tinha apenas
110 metros de comprimento. O tão famoso Titanic tinha 269 metros de comprimento, mas não foi a sua dimensão que o impediu de naufragar. E o grande navio ali, o Queen Mary II, que é um dos maiores veleiros construídos em 2004, tão moderno, um transatlântico tão moderno, com 345 metros e tem 71 metros de altura. E temos aqui a nossa Arca de Noé, para verem o tamanho e a proporção com que ela se assemelharia às construções navais mais modernas, daquilo que nós podemos encontrar na nossa história mais moderna. É interessante, meus amados, porque, lembrando o tempo que o dilúvio decorreu, foi sensivelmente 370 dias desde que Noé esperou para entrar na arca até o dia em que eles saíram da arca, ele, a família e os animais. Este era o tempo que ele precisaria conseguir se manter com alimentação, com água. Por isso que ele deveria levar tudo o que se comia. Mas, amados, quando nós olhamos para a dimensão e a obrigação que Noé tinha que ter para construir essa arca nessa proporção, nos faz aqui pensar que era algo quase sobre-humano. Será que Noé tinha uma capacidade superior para conseguir alcançar tamanho feito? Será, irmãos, será que teria sido fácil, apesar do tempo? Eu falei aqui há pouco que foi de 50 a 100 anos, é muito tempo para conseguir terminar este trabalho, mas mesmo assim, o cansaço também começa a acarretar aqui sobre a sua vida, a sua saúde. Mas se imaginarmos que nada foi doce, nada foi fácil, a quantidade de pessoas que o criticaram, que talvez riram do seu objetivo, do alvo que ele tinha proposto, porque que loucura é essa? Construir uma arca nessa dimensão? Que dilúvio é esse que nunca vem? Que água é essa que não desce? Mas Noé continuou. E talvez aqui com um papel ainda mais acrescido, Noé era patriarca da sua família, tinha a responsabilidade de não ser somente para ele exemplo, mas exemplo para sua mulher, para os seus filhos e para as esposas dos seus filhos. E por mais perguntas que possamos fazer, por mais cenários que possamos criar nas nossas mentes, a resposta está num único versículo, e se os irmãos puderem abrir em Hebreus 11:7. Hebreus 11:7 fala-nos acerca daquilo que foi necessário para que Noé, junto da sua família, pudesse cumprir o que havia sido determinado. Hebreus 11:7 fala que, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Não foi porque ele era sobre-humano, mas foi pela fé. Contado pelo autor de Gênesis, Moisés, talvez para nós, a nossa mente, parece que o dilúvio foi no ápice, que a construção da arca tenha sido simples, fácil, bem conseguida em todo o tempo, não teve obstáculo, mas não. É certo que os dias de Noé não são como os nossos dias, nós temos outros desafios, mas certamente que Noé teve os seus desafios, mas foi pela fé que ele alcançou o objetivo. Mas que fé é essa? Será diferente da fé dos nossos dias, a fé que nós precisamos ter nos nossos dias? Que fé foi essa que conseguiu Noé ter para cumprir a vontade de Deus? A Bíblia, graças a Deus por isso, nos reconforta, nos trazendo em Mateus 17:20 um exemplo da dimensão da nossa fé. Fala-nos da fé do tamanho de um grão de mostarda. E talvez seja estranho pensarmos num grão de mostarda algo tão pequeno, porque, amados, não se trata de fé volumosa, mas de fé genuína e focada no alvo. O grão de mostarda, ele simboliza, ao mesmo tempo, uma pequenez tão invisível, mas com tanta possibilidade de crescimento e de expansão e de transformação. E o grão de mostarda também nos ensina sobre uma palavra que nós falamos na central de oração essa semana, que parece ser tão moderna, tão atual, mas já vem de muito, muito antes, do tempo da Bíblia. Resiliência, resistência. O grão de mostarda, se ele estiver no ambiente seco, ele não se permite ser triturado. É preciso que ele se coloque num ambiente com umidade
para aí sim podermos tirar aquilo que para qual ele foi criado, que é de temperar. Por isso, este grão de mostarda nos ensina sobre não se tratar de volumosidade, mas de se tratar, de fato, de mantermos foco no alvo, de fé e de resistência. É claro que para nos transformarmos, é preciso nos colocarmos também diante de algumas experiências que Deus nos vai dando no nosso dia a dia. Amados, eu iniciei essa mensagem falando de um exemplo simples do nosso dia a dia. Uma simples escolha, estarmos ou não na casa do Senhor. Que escolhas eu fiz ao longo da semana para que hoje eu pudesse estar aqui. Eu tive que fazer algumas escolhas para trazer essa mensagem, apesar de ter começado essa mensagem ainda na semana anterior. E no ensaio, não de ontem, mas no passado, eu ainda disse que eu não sabia que sentido dar a essa mensagem, a estes versículos que eu tinha proposto a trazer. Mas eu iniciei essa mensagem dizendo que o nosso desafio seria estar na casa do Senhor hoje. Fizemos algumas escolhas, certamente que as nossas escolhas foram muito mais fáceis do que as escolhas que Noé teve que cumprir. Mas não se trata de ser simples ou de ser difícil, mas se estamos ou não a cumpri-las consoante a vontade do Senhor em cada dia das nossas vidas. Que decisões nós estamos a ter? Que escolhas estamos a tomar e que medidas nós estamos a cumprir? E mais do que isso, que nós estamos aceitando cumprir. Porque nós temos vontade, Deus nos permitiu isso. Mas será que nós estamos aceitando a vontade de Deus? Para finalizar, meus amados, nós podemos voltar a ler Gênesis 6, 22. Noé foi desafiado, lhe foi dado instruções muito claras, construir a arca com madeira de cipreste. Uma característica da madeira de cipreste é a sua resistência à umidade, a sua flexibilidade e a sua capacidade de flutuar. O betume é para evitar qualquer brecha, fechar tudo aquilo que poderia atingir, infiltrar no plano que Deus tinha dado. As medidas que foram dadas de côvados para comprimento, altura e largura, ainda hoje servem de medidas em proporção para as grandes construções navais. Olha que perfeição. Um plano que Deus fez lá atrás. E nós podemos pensar, mas pronto, os navios de hoje, os grandes transatlânticos, têm construções são diferentes, porque eles precisam se deslocar. Mas Deus não disse que a arca precisava se deslocar. Ele queria que a arca fosse construída para flutuar. Ela poderia resistir até 70 metros de ondas de altura. E mesmo que a arca inclinasse 90 graus, ela mesmo assim teria capacidade de voltar à sua posição inicial. Porque ela foi construída para conservar os planos que Deus tinha determinado. Não era para se deslocar. E no versículo 22, nós podemos ler: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. O desafio que eu deixo hoje, meus amados, é que quando em casa, nas vossas lidas, voltarem a ler este versículo, se desafiem a substituir o nome de Noé pelo vosso nome. E quando lerem, leiam: assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Este é o meu desejo. Certamente que a minha limitação, a minha capacidade, por mim mesmo eu não vou conseguir. Mas, assim como diz Hebreus 11:7, pela fé, e não é uma fé que vem de nós, é uma fé que vem pelo nosso crescimento espiritual, por aquilo que nós buscamos dia a dia nas nossas vidas. Este é o nosso desafio, meus amados, para o nosso dia a dia. Querermos estar no lugar do nome de Noé. Não porque somos merecedores, não porque somos capazes, mas ainda assim que possamos querer estar neste lugar, onde o merecimento ele é alcançado pela graça que o Senhor nos concede. Noé, ele não estava preparado, mas ele se mostrou disponível. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Deus, obrigado por aquilo que Tu tens nos dado, obrigado, Senhor, pelos desafios que Tu tens proposto, Senhor, para a vida de cada um.
ainda assim, Senhor, sabendo que somos tão limitados, que somos tão pequenos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Ainda porque somos imperfeitos. Obrigado, porque Tu não olhas, Senhor, para os nossos erros, para as nossas falhas, mas Tu nos concede, Senhor, perdão genuíno pelo nosso arrependimento genuíno. Obrigado, Deus, obrigado por aquilo que Tu tens nos dado em cada dia. Capacita-nos, Pai, dá sabedoria, dá-nos, Senhor, discernimento. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara a nossa boca, prepara os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que sejamos, Senhor, aptos a ouvir-te e, Pai, para entregar aquilo que Tu tens proposto a cada um, em cada dia das nossas vidas, para sabermos entregar, para sabermos abençoar, para sabermos, Senhor, assim como o grão de mostarda, temperar, Senhor, e sermos úteis, Senhor, para o crescimento do Teu reino. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Faz-nos, ó Senhor, em cada dia das nossas vidas, querermos o nosso nome no lugar do nome de Noé. Que possamos, Senhor, com amor, com gratidão, sabermos cumprir tudo aquilo que Tu tens nos ordenado. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E certamente que ao longo desses quase 100 anos, não podemos dizer exatamente quantos foram, quase 100 anos, a fidelidade de Deus foi com Noé e com a sua família. Mas não foi só ao longo desses 100 anos, ao longo do tempo do dilúvio, mas muito além. Deus deu uma aliança que hoje nós sabemos também que é eterna em Cristo Jesus. E podemos louvá-lo e glorificá-lo, dizendo: Tua fidelidade é grande, ela é incomparável, não há nada igual, não há forma de mensurarmos, mas que bom que podemos louvá-lo e agradecê-lo, porque a fidelidade de Deus, ela é imensa nas nossas vidas. Amém? Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é, nada é como Tu, bendito Deus, grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é, nada é como Tu, bendito Deus, grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é, nada é como Tu, bendito Deus, grande é Tua fidelidade, Tua
Amados, e aqui nos despedimos daqueles que nos assistem através dessa transmissão, que o Senhor possa abençoá-los e que a sua fidelidade possa ser constante nas vossas vidas.